1988, um ano especial, marcado pela conquista do primeiro campeonato mundial de Ayrton Senna. A promulgação da nova Constituição Brasileira. 1988 também marcou a criação do SIMP, a voz das micro e pequenas indústrias. Venha você também fazer parte desta história. De agosto, começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa. O Simples Nacional é um regime tributário que tem trazido vantagens competitivas para micro e pequenas empresas. O professor Edmundo Medeiros destaca requisitos cuja manutenção é necessária para a permanência nesse regime tributário. Entenda mais. Hoje eu gostaria de destacar algumas situações de natureza societária que podem provocar a exclusão de uma empresa que é optante pelo regime tributário do Simples Nacional. A primeira dessas situações envolve o sócio cotista de uma empresa optante pelo Simples Nacional que também detém participação societária em outra empresa optante pelo Simples Nacional. O empresário deve estar atento ao fato de que, nesta hipótese, a Receita Federal somará o faturamento, a receita anual das duas empresas para fins de enquadramento no teto do Simples Nacional, que atualmente é de R$3.600.000. A segunda situação envolve um sócio cotista de uma empresa optante pelo Simples Nacional e que também detém participação societária superior a 10% do capital de outra empresa que, eventualmente, não seja optante pelo Simples Nacional. Nesta situação, nós teremos, então, o mesmo sócio participando de uma empresa que está no Simples Nacional e também detendo mais de 10% do capital de uma outra empresa que não seja optante pelo Simples Nacional. Ocorrendo tal situação, novamente, a Receita Federal irá realizar a somatória do faturamento das duas empresas. E a exclusão ocorrerá se dessa somatória ela obtiver um valor de receita anual superior a R$3.600.000 para as duas empresas. A terceira e última situação que eu gostaria de destacar envolve o sócio cotista de uma empresa que é optante pelo Simples Nacional e que também figura como administrador de uma outra empresa, de uma outra pessoa jurídica. Repare que, neste caso, eu não falo de participação societária em duas empresas. Eu falo de apenas administração de uma segunda empresa. Também, nesta hipótese, a Receita Federal irá verificar se a somatória dos dois faturamentos anuais excede o limite, o teto anual do Simples Nacional. Os empresários, portanto, devem estar atentos a essas situações de natureza societária que podem, de uma forma muitas vezes inesperada, provocar a exclusão de uma empresa do regime simplificado do Simples Nacional. Momento Olímpico. O encerramento dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro se dará amanhã. Ao todo, 10.900 atletas de 204 países vieram ao Brasil competir. Foram disputadas 42 modalidades, incluindo as novidades rugby e golfe. Essas você sabia? Continua em discussão a questão da alteração da legislação trabalhista. O grande medo de muitas entidades sindicais, centrais sindicais, é que essa alteração na legislação possa eliminar direito dos trabalhadores.
Para nós, o que parece muito importante é que, no que diz respeito à legislação trabalhista, deve ser incentivado, deve ser privilegiado a negociação. Aquilo que for negociado entre as partes é o que deve prevalecer. Ninguém melhor do que as entidades sindicais, os trabalhadores e as próprias empresas saberem o que é adequado àquela relação de trabalho. Não é a imposição de um ou de outro, mas sim a negociação. Hoje os sindicatos estão cada vez mais fortes. O trabalhador não é mais aquela figura hipossuficiente que se tinha no passado. Estão instruídos, sabem seus direitos, sabem o que querem. A Justiça do Trabalho pode até intervir, deve intervir, quando haja violência ou realmente alguma ofensa a direitos das pessoas, das empresas e das entidades sindicais. A exemplo do que ocorre no mundo todo, a negociação vai até o fim. Não existe uma intervenção que imponha determinado resultado na negociação. As partes devem estar sempre pensando na manutenção do emprego, na proteção do trabalhador. E hoje é fundamental, nesta garantia de emprego, a garantia de renda, a atividade produtiva das empresas também, pagadoras de impostos e pagadoras de salário. Portanto, o fundamental no que diz respeito à reforma trabalhista, a grande preocupação é que se possa permitir uma negociação franca, ética, coesa, para que as especificidades de cada setor, de cada empresa, de cada trabalhador possam ser atendidas e assim todos trabalharem de forma adequada, com uma maior proximidade entre o capital e o trabalho. No que diz respeito à microempresa, à empresa de pequeno porte, principalmente industrial, representada pelo SINP, aqui então a questão é mais sutil, pois nessas pequenas empresas a relação entre o empregador e o seu trabalhador, entre capital e trabalho, é ainda mais próxima. O empregador está muitas vezes lado a lado com o seu trabalhador. Essa relação é mais próxima e, portanto, a negociação deve ser ainda mais estimulada. Essa é a grande preocupação do SINP, para que possamos manter emprego, renda e atividade produtiva. Acontece em São Paulo. De 16 a 21 de agosto, o Shopping Central Plaza recebe a Feira Mega Gestante IBB. Com centenas de expositores, você irá encontrar tudo o que há de melhor e mais novo em produtos e serviços. O Shopping Central Plaza fica na Avenida Doutor Francisco Mesquita, número 1000, na Vila Prudente. Você tem até amanhã para visitar. Aproveite! A pequena notável desta semana é uma empresa que começou como um hobby para o seu proprietário, mas que logo virou um ótimo negócio. Eles transformam aço e alumínio em peças para veículos, indústrias, residências e comércio em geral. Então, o serviço que a gente executa aqui é bem variado, né? Sempre um item que não tem para vender, não tem uma fábrica específica que produz, a gente reproduz a peça, geralmente um item importado, vem de fora, aqui no Brasil ninguém fabrica, eles me procuram para reproduzir essas peças. A gente reproduz aqui com intensidade, é tanque de combustível, né? Geralmente o carro 1930, 32 já deteriorou, então tanque de combustível a gente fabrica bastante. Grade frontal também a gente fabrica com frequência, escapamentos também, que com o tempo ele enferruja. Hoje a empresa está em crescimento e com uma boa posição no mercado. Tem uma expectativa muito boa para o futuro. Aproveitando a oportunidade, né, vamos agradecer ao pessoal do SINP, né, que tem colaborado muito aí com os micros e pequenos empresários aí do nosso país, dando uma oportunidade para todo mundo aí. Muito obrigado. Nesta semana nós comemoramos algumas datas importantes, como o Dia do Cardiologista, Dia da Informática e o Dia Mundial da Fotografia. Parabéns!
Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é o Dr. José Luiz Tejon Megido. É um exemplo de superação e é um homem que vocês vão ver durante o programa. Ele fez a Universidade Mackenzie, fez Harvard, fez MIT, é professor na França, entre várias outras condecorações que ele recebeu. Então, tenha certeza que hoje nós temos o privilégio de estar com o conhecido Dr. Tejon. É um prazer tê-lo conosco. Prazer meu, Cury, e todos os telespectadores, uma honra. Nos conta um pouquinho da história de superação da sua vida. Eu sou resultado de microempresários, né? Eu aprendi com um pai e uma mãe adotivos na cidade de Santos, tinha um pequeno bazar Marapé, e ali eu me criei, fui criado até meus 14 anos de idade. Agora, a vida me obrigou, né, a aprender sobre superação logo cedo, porque aos 4 anos de idade eu sofri um grave acidente, uma queimadura no rosto, minha mãe preparava uma mistura de cera com gasolina, inflamou, tirou no quintal, eu vinha correndo do quintal à cozinha, atingiu o meu rosto. E eu passei dos 4 até meus 16 anos saindo e entrando de hospitais. Então eu tive uma experiência de vida, neste início de vida, bastante intenso, bastante forte. E ali eu aprendi fundamentos essenciais da superação, que me foram, sim, ensinados por 2 microempresários, Quais que era são Rosa e esses? Antônio. Quais são esses exemplos? Rosa e Antônio tinham uma pequena lojinha e eu aprendi também coisas interessantes sobre o negócio, desde pequeno ali com eles, mas as lições que eles me davam eram no sentido da coragem. A coragem era a primeira coisa. Você não tem o direito de ter medo, você não tem o direito de ser covarde, você tem que enfrentar o mundo. O mundo é um movimento constante. Vai para a rua, resolve seus problemas e não venha chorar em casa, você não é vítima. Me ensinaram de pequenininho a jamais aceitar a ideia de vitimização. Isto ficou no meu cérebro. Segundo grande poder, toda pessoa que eles admiravam ali no bairro, eles me ensinavam a prestar atenção. Olha lá o seu Santos, dono do posto de gasolina, olha como aquele homem trabalha. Olha ali o seu Barsotti era o contador. Olha que letra bonita ele tem, nós não sabemos escrever. Vai lá ver o seu Barsotti escrever. Me ensinavam a ver pessoas. Quando a gente cresce, nós somos o resultado dos seres humanos que a gente admira, segue e imita. E o terceiro ensinamento de Rosa, mais da minha mãe, eu não queria ir na feira, não queria sair de casa, eu tinha vergonha do rosto queimado. E ela falou, tem que ir com a mãe na feira, para ajudar a mãe, que os meninos ajudam as mães. Não quero ir. Vai. Eu subia no telhado, não conseguia me levar. Segunda, quinta-feira, vamos com a mãe na feira, as vizinhas estão dizendo que não sei te dar educação. Não quero ir. Subia no telhado. Na terceira, quinta-feira, eu acordei com o meu braço amarrado no dela. E ela me arrastou até a feira. E quando chegamos na feira, eu morrendo de medo daquele monte de gente, paramos na barraca das batatas. E ela falou assim para mim, filho, presta atenção nas batatas. Pega uma com a sua mão. Eu comecei. Em volta um burburinho. Gente me via, olha lá, menino que se queimou. Eu ia olhar para as pessoas, ela, presta atenção nas batatas. Você está pegando essa batata aqui que não está boa. Me dava uma reprimenda. Vinha uma outra mãe. Olha lá, filho, o que eu digo, se tu não mexer com fogo, olha o que vai te acontecer. Quando eu ia olhar para aquelas pessoas, ela me repreendia de novo. Ela me carregou pela feira, fazendo prestar atenção na batata, no alho, na cebola, e instalou no meu cérebro o poder do foco. Você é o resultado das suas paixões. E isto ficou na minha cabeça, Cury, dos meus 7, 8, 9 anos de idade, instalado, e eu só fui tomar consciência desse poder com mais de 52 anos de idade. Isto me guiou. Ou seja, tudo é possível se você tiver coragem, se você acreditar e se você tiver foco. É isso? Se você tiver coragem, se você olhar para os seres humanos admiráveis e se unir a eles, sim, e foco. Sim. Ou seja, você está tentando resumir de uma forma rápida um momento que o micro e pequeno empresário atravessa. Sem dúvida. O micro e pequeno empresário ele é um herói. Eu diria que é um guerreiro constante e permanente, porque ele tem um monte de fatores incontroláveis, né? Coisas que ele não controla, trabalhando contra ele, principalmente em momentos em que a gente tem também os aspectos da própria governança do país em mudança, eu preferiria dizer. Mas eu sou esperançoso.
Eu sou esperançoso, porque o mundo cresce e nós evoluímos a partir das crises. A partir das crises, no pós-Segunda Guerra Mundial, vários empresários surgiram com empresas do nada. A partir de dificuldades, o ser humano cria, o ser humano inventa, o ser humano progride. Ou seja, a crise, o incômodo, nos faz mudar. E quando nós somos obrigados a mudar, e quando a gente está no útero da mamãe, a gente está mudando a cada instante lá dentro desse processo, quando a gente vem para a vida, o mundo não para, continua mudando. E eu tive experiências fascinantes com empresários em momentos de crise e aprendi com eles muito, Cury. Você tem tido uma visão de que a crise traz grandes oportunidades. Imensas oportunidades. Dá alguns exemplos. Vividas. Exemplos vividos. Sunji Nishimura, meu primeiro patrão, com meus 21 anos de idade, eu fui trabalhar com o velho japonês, o velho Sunji Nishimura, fundador da Jacto, lá de Pompeia. Hoje é uma empresa de 2 bilhões de reais, líder de tecnologia. Este homem chegou em Pompeia em 1948, imigrante, sem dinheiro nenhum, trabalhou de garçom em São Paulo para poder comer, pegou um trem e perguntou qual é a última parada do trem. Pompeia, depois de Marília. Foi para lá, trabalhou de boia fria. Ele tinha uma habilidade manual. Ele conseguiu uma portinha e nessa portinha escreveu, conserta-se tudo. Nessa portinha, conserta-se tudo, ele criou a primeira máquina de aplicar inseticida no café, no algodão brasileira, com essa habilidade manual. A partir de um incômodo, de uma situação de pós-guerra, este homem cria esta maravilha que foi essa empresa. E como ele, muito. Meus amigos da Todeschini, hoje uma casa de móveis, né? Uma indústria de móveis maravilhosa. Uma história genial. A fábrica pegou fogo. Chegou um sócio e falou para o outro, meu Deus, a fábrica está queimando. O outro falou, que bom. Mas por que bom? Porque finalmente vamos parar de fazer esse produto que ninguém quer comprar. Era sanfona, numa época em que todo mundo queria guitarras. E passaram a fazer móveis Todeschini. Agroceres, com Antônio Secundino de São José, 1945. Criando do nada o que foi a maior empresa de genética do Brasil. Alexandre Costa, contemporâneo, foi meu aluno na SPM, fundador da Cacau Show. Começou vendendo chocolate caseiro. Hoje é a maior franqueadora de chocolates do planeta Terra. E quantos micro e pequenos empresários geniais não tem por aí dando a volta por cima, inventando com coisas simples, patchworking, fazendo tricô, fazendo coisas geniais e trabalhando muito. Só para a gente deixar claro que nós não estamos fazendo merchandising de ninguém. Não exemplos. São exemplos vividos na sua história. Na minha história de vida pessoal. Ótimo. Então vamos lá, vamos continuar. O micro e pequeno empresário que hoje está em casa, que hoje está nos assistindo, ou o empresário médio, ou o grande empresário, que está com problema, que está com dificuldade, que tem 1000 problemas ao redor dele. Você tem uma tese, não sei se foi no seu livro, ou se foi numa das suas palestras, que os fracassados se atraem. Sim, infelizmente. Então, fala um pouquinho sobre isso. E eu dirigi muita gente como executivo no Jornal Estado de São Paulo. Tive uma época que eu tinha lá 3.000 vendedores. E não só essa tese, eu pude estudá-la como viver na pele. 3.000 vendedores. Eu perguntava, os 300 vendedores que não vendem nada para ninguém, com quem que eles estão gastando as chamadas telefônicas do celular da empresa? Vinha o relatório, 70% das chamadas dos vendedores que não vendiam nada para ninguém era falando entre si. Tive um pequeno bar, toco rock and roll e abri um bar para a gente poder tocar quando queria. Tinha lá o Oséias, que era o gerente do bar. Toda segunda-feira o Ozzy me contava histórias mal sucedidas de bares em Pinheiros. Toda segunda-feira ele contava uma série de histórias mal sucedidas. Eu falava, olha, chega, na próxima segunda-feira eu quero que você me conte a história de bares bem-sucedidos. Ah, mas não é a maioria, não interessa. Eu quero que você vai conversar com a meia dúzia de empresários que são bem-sucedidos, você se aproxime, conheça o pessoal, se relacione com eles e me conte as histórias do que eles estão fazendo. O e bar aí, melhorou. ele trouxe histórias? Trouxe histórias. E aí, o que aconteceu? E o bar melhorou. Com o bar? O bar melhorou. Ou seja, você nunca vai ver um infeliz, um ser humano incompetente sozinho. Ele estará sempre reunido com outros iguais, chorando, se vitimizando e odiando o camarada que progride.
Portanto, dica fundamental e essencial. Isto eu vi, meu caro Cury, não apenas no ambiente empresarial, mas eu vi nas minhas experiências de hospital, onde eu passei muito tempo também com situações difíceis. E ali eu via, e no mundo empresarial e no mundo dos negócios eu via e vejo. Você será o resultado dos seres humanos que você permitir que te influenciem. Microempresário, pequeno empresário, nesse momento difícil, nesse momento de crise, presta atenção no seu bairro, presta atenção na sua cidade, naquela pessoa que está no meio de tudo isto, progredindo. Olha para ele, admira e, se puder, conversa com ele e pede informações do que ele está fazendo. E muito cuidado com o burburinho da turma que está se desgraçando e ninguém gosta de se afogar sozinho. Bem, você também escreveu uma série de livros, recebeu uma série de homenagens, está entre os mais reconhecidos e inclusive tem uma homenagem do Hall da Fama. Do Hall da Fama da Academia Brasileira de Marketing, exatamente. Bom, e o seu último livro, que é um best-seller, você está dizendo que o guerreiro... Guerreiros não nascem prontos. Traduz isso para a gente. Nós não estamos nunca rapidamente. Prontos. Nunca prontos, somos resultado da capacidade, da vontade de aprender. Todo incômodo transforma em curiosidade. E aprenda, e aprenda, e aprenda, e aprenda. E uma coisa adicional, Cury. Grandes guerreiros não morrem nunca. Eles vivem sempre dentro de nós, nos inspirando. Pai, mãe, um professor, grandes guerreiros jamais morrem, que vivem dentro de nós. E nós aqui, enquanto vivos, transforme tudo com aquela coisa infantil e jovial da criança na curiosidade do aprender. Se você fizer isso, nada vai parar você. Você fez um estudo sobre as 10 principais características de uma história de sucesso. Sim. Quais são? Da minha tese de doutorado, eu encontrei 10 ingredientes, uma delas importantíssima, que é fundamental, é limiar de dor. O ser humano que supera, ele leva uma pancada, ele leva uma frustração, uma falência, numa recuperação judicial, mas isso faz com que ele busque dentro de si uma dignidade de força gigantesca e ele vai buscar ingredientes para superar essa dificuldade. Limiar de dor. Capacidade de amar. Eu fiz estudos com seres humanos em situações complicadas, perde um ser querido, por exemplo, na vida íntima, mas tem uma filha, tem um neto, tem outra pessoa, ama a outra. Perde um emprego, ama já o porvir. E uma coisa fundamental, o que você é hoje é muito menos do que o quem você é. O quem nós somos é muito superior ao que estamos sendo. Uma criança interior, isso eu vi em todos os casos estudados. Seres humanos que superam em todas as circunstâncias, eles têm uma alma infantil de curiosidade, de esperança, de busca de aprendizado, que faz com que eles não esmoreçam. É que nem criança, cai no chão, chora, levanta, vai brincar de novo, faz relacionamento novo, ganha igual o poder de uma criança. E como esse, outros ingredientes que estão no nosso livro. Ou seja, quem quiser saber, compre o livro. Quem quiser saber, compre o Guerreiros Não Nascem Prontos, que tem ali uma história imensa. Nos conte uma grande lição. Grande lição, bambu. Velho Nishimura, meu grande patrão. Crise, vai cortar bambu. Corta bambu. Por que bambu fino, alto, grande vendaval e bambu não cai? Não sei, ele falou, porque tem nó. A cada metro tem nó. E por ter nó, ele é fino, alto, vendaval, bate e não cai. O que ele queria dizer com isso? Momento do nó, momento da crise, momento da dificuldade, momento de cortar na carne, cortar na pele, depois cresce, depois novo nó, depois cresce, depois novo nó. A vida é uma sucessão de nós, crescimentos, portanto, é a vida. Professor Tejon, queremos agradecer muito a sua participação. E a você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!